Agora que vocês já entenderam as principais áreas de aplicação da psicologia organizacional, eu quero chamar a atenção de vocês das dimensões de intervenção. Se você ainda não pegou papel e caneta, pegue agora. Por quê? Eu diria que essa explicação é o coração do que você precisa entender sobre a psicologia organizacional e sobre a atuação de quem trabalha na área de RH. As dimensões que estão aqui descritas são as dimensões de intervenção de todo profissional que trabalha na área de recursos humanos. E essas dimensões são listadas nos livros de psicologia organizacional. Se você não entender cada uma dessas dimensões e como você atua em cada uma delas como profissional de RH, o seu trabalho estará sendo incompleto, pouco efetivo, não contribuirá de forma efetiva para a melhoria das pessoas e crescimento do negócio e da organização em que você atua. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, pegue agora, porque esses conceitos que eu vou trazer aqui são os mais importantes e os conceitos centrais para quem quer, a partir dos conceitos da psicologia organizacional, se destacar como profissional de RH e fazer um trabalho diferenciado. Deixa eu então começar a explicar como essas dimensões estão organizadas. O individual está aqui dentro e menorzinho, e o societário, que é a última dimensão, está assim desenhada por fora, porque é justamente assim que acontece. Gente, imagina que a organização, vamos comparar aqui que seja uma cebola. A parte mais interna da organização, mais nuclear, é o indivíduo. A segunda camada de dentro para fora é o contexto e o conteúdo do trabalho que esse indivíduo aplica. A área que ele trabalha, o que ele faz, como ele faz. A terceira camada dessa cebola, caminhando cada vez mais para fora, é o social, o grupal das unidades de trabalho. Em que filial essa pessoa trabalha, ou em que diretoria ela está alocada, né? Como esse grupo, como essa equipe se relaciona, como os gestores dessa área, dessa diretoria ou dessa filial fazem a gestão desse time. Depois, aqui numa camada ainda mais externa, tem a organização, né? Aí, muitos profissionais de RH acham que o trabalho termina aqui, que é você olhar a empresa como um todo, mas isso não é verdade. Tem uma camada depois dessa que a gente precisa, sim, avaliar, acompanhar e atuar nela, que é a interface trabalho-não trabalho. Aqui, gente, tem o ambiente externo à organização. Pode ter família, pode ter o percurso que o indivíduo faz para chegar na organização, pode ter um contexto de violência ou não violência que está ali no entorno e influenciando de alguma forma a decisão desse indivíduo ficar ou não ficar na empresa. E, por último, a camada mais externa, a atuação societária, com os líderes da organização. Quando eu falo líderes, eu estou falando aqui de presidente, vice-presidente, sócios, diretores, enfim, quem está ali na primeira camada de atuação da liderança da organização. Agora que eu já passei por cada uma delas, eu vou explorar com vocês como cada uma dessas camadas deve ser trabalhada por você, profissional de RH, a partir dos conhecimentos da psicologia organizacional. Aqui na camada individual estão as intervenções centradas na pessoa. Nesse momento, é o momento em que você vai chamar um indivíduo para conversar, para entender uma determinada situação no ponto de vista dele,
né? Aqui você vai atuar diretamente com o colaborador. Quando você passa para uma segunda camada, no contexto e conteúdo de trabalho, aqui você, como profissional de RH, vai fazer o planejamento de postos de trabalho, vai entender novas formas de trabalho, vai definir papéis e responsabilidades. Aqui, por exemplo, você vai entender se cabe ou não cabe na sua organização implementar um processo de home office. Aqui estão incluídos os processos de descrição de cargo. Aqui estão incluídos os processos de dimensionamento de área, para você entender quantos indivíduos precisam fazer uma determinada função para o volume da atividade que tem naquela área, naquela empresa. Passando aqui para o próximo nível, o social, grupal e das unidades de trabalho, aqui as intervenções estão ligadas a desenvolvimento de equipes, coaching dos gestores, intervenção e mediação de conflitos. Então, aqui o profissional de RH vai atuar muitas vezes fazendo a consultoria, aquele papel que eu já falei em alguns vídeos, quem me acompanha, do business partner, do consultor interno de RH, aquele que é o parceiro do líder, né? Para aconselhar, para fazer consultoria, para fazer o coaching dos gestores, como está aqui, direcionando e ajudando os gestores no processo de tomada de decisão e gestão de pessoas no seu dia a dia. Aqui estão relacionados os processos de desenvolvimento de equipe. Então, quando você, profissional de RH, descreve como vai ser um processo de avaliação de desempenho, qual é o seu papel e o seu papel do gestor nesse processo, como o gestor está dando e deve dar feedback, você está atuando aqui, ó, nessa dimensão social, grupal e das unidades de trabalho. Passando para o subsistema, para a dimensão organizacional. Como é que você atua nessa dimensão? Você atua com processos relacionados à gestão de mudança, clima e cultura, definindo a estratégia de remuneração e a estratégia de treinamento e desenvolvimento, né? Então, é aqui que você consegue aplicar, é olhando essa dimensão de intervenção que você aplica pesquisa de clima, analisa os resultados e monta o plano de ação para melhoria. É olhando essa dimensão que você monta a estratégia de remuneração, que eu dei um exemplo no slide anterior. É aqui que você monta a estratégia de treinamento e desenvolvimento, definindo, por exemplo, vai ter um processo de levantamento de necessidade de treinamento, de LNT ou não vai? Você vai coletar as demandas de treinamento da empresa, de que forma? O treinamento vai ser online ou presencial? Enfim, nessa dimensão você vai atuar especificamente colocando esses processos aqui em prática. Na dimensão interface do trabalho e não trabalho, você vai focar na integração família-empregado, orientação para aposentadoria, definir programas de empregabilidade. Vou dar um exemplo. Uma vez eu assisti uma palestra do Great Place to Work, do GPTW, e eles citaram uma empresa como exemplo na palestra, eu não me recordo o nome, vou ficar devendo essa para vocês. Mas é uma empresa de São Paulo que tinha um público de colaboradores muito grande, como motoristas, faziam entrega, eram motoristas de caminhão, e eles ficavam muitos dias na estrada para completar, né, as entregas, chegar no destino que a empresa precisava. E aí, para facilitar a família ter contato com esse motorista, sem ele correr o risco de ter que atender o celular na estrada, etc., o RH tinha uma equipe dedicada a fazer a interface da família com esse empregado. Pegar notícias do empregado e dar para a família. Então, por exemplo, falar da localização dele, onde ele estava, se ele estava bem, se não estava, e vice-versa. Levar notícias da família para esse empregado. Então, vejam que quando o RH define essa estratégia, ele está atuando aqui nessa dimensão,
na interface trabalho e não trabalho. Mesma coisa para programas de orientação para aposentadoria. Empresas muito antigas, que têm empregados com muitos anos e que vão se aposentar, podem sim pensar em programas de orientação. Como é que você facilita esse processo de transição de uma pessoa que trabalha há tantos anos, 35, 40 anos, para um momento de vida que ela não vai trabalhar mais. Muitas pessoas, para vocês, alguém que não saiba, deprimem quando elas se aposentam. Então, o RH pode sim atuar nessa dimensão, facilitando esse processo de transição para quem está se aposentando, por exemplo. E aqui, a última dimensão, que é o societário, ela tem a ver com legislação, contextos de mercado, fatores sociais, econômicos e tecnológicos. São temas que você vai discutir e definir em conjunto com a primeira linha de gestão. Então, é nesse momento que você vai olhar para fora. Quando eu digo para fora, gente, é olhar o que está acontecendo no contexto fora empresa. O que está sendo mudado de legislação trabalhista, o que está sendo alterado na legislação do setor, do negócio em que você atua, o que o mercado tem praticado, quais são os fatores sociais do contexto em que você vive, tem mão de obra disponível, não tem mão de obra disponível, as pessoas da região em que você atua têm ou não têm expertise no seu negócio e como é que você então prepara a mão de obra para entrar na sua organização. Esse é o momento de você olhar tudo que está fora e entender como essas coisas impactam no seu trabalho, montar uma proposta e levar essa proposta para o contexto societário, para a primeira linha de gestão da sua organização. Vocês podem ter certeza que se vocês conseguirem atuar em todas essas dimensões de intervenção, vocês serão profissionais de RH de destaque. Pessoas que serão consideradas estratégicas para a organização que vocês atuam. É óbvio, gente, que quem começou a trabalhar em RH há pouco tempo, é recém-formado, vai dar conta de fazer isso tudo agora? Claro que não. Tem um processo de amadurecimento profissional e de aprendizado para você chegar lá, né? A gente, em geral, começa atuando de dentro para fora mesmo, no individual, depois no contexto e conteúdo de trabalho, e assim você vai até chegar aqui. O que eu quero esclarecer para vocês é, não dá para que vocês, profissionais de RH, entendam que a dimensão de intervenção de vocês vai até a organização, porque isso não é verdade. Olhem as dimensões organizacionais trazidas aqui pela psicologia organizacional, entendam e façam um plano de ação de vocês. Primeiro, fazendo uma autoavaliação, entendendo em qual dimensão você ainda não está atuando ou está atuando abaixo do desejado. Primeiro, faça essa autoanálise. E depois, faça um plano de ação de como você pode, a partir de agora, começar a se movimentar para atuar numa dimensão que você ainda não atua ou atuar melhor numa dimensão que ainda não está contento.